Fala pessoal, tudo bom? Vamos então importar o nosso React Filter DOM. Então, npm install react -router filter -dom -save. Vai fazer essa instalaçãozinha e aí nós vamos conseguir trabalhar com links programáveis dentro da nossa aplicação e fazer a navegação ali dentro. Beleza, já instalamos. Ok. Quando eu clicar na minha aplicação em usuários, eu quero que seja chamado o endereço localhost 2.3000/usuários. Isso tem que fazer com que seja trocado qual componente que vai ser apresentado aqui dentro. Para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos vir no nosso app.js, que é onde nós temos os nossos componentes, e eu vou adicionar que esses componentes vão ser roteados. Esse roteamento vai precisar que nós façamos a importação de um outro elemento aqui. Nós vamos fazer o import from React Filter DOM nós vamos importar o browser filter, e nós vamos renomear esse componente, tá? Senão a gente teria que ficar escrevendo browser filter aqui, e nem toda linguagem utiliza essa nomenclatura e fica um pouco grande de escrever. Então, nós podemos renomear uma das importações que nós estamos fazendo. Como que nós fazemos isso? Nós colocamos as, como fazemos um alias no SQL. Então, browser filter as filter. Nós vamos importar também o route e switch. Esses três componentes vão permitir que nós façamos o roteamento dos nossos componentes aqui. Ok? Então eu vou adicionar o componente filter. Ele vai englobar todos os meus outros componentes. E vamos utilizar o componente switch. O switch vai funcionar como se estivesse fazendo um switch case. Ok? Então, o switch é a nossa cláusula de faça uma troca, né? E o quando vai ser a rota. Dentro do switch, então, o que a gente vai colocar? Filter. Vamos colocar uma route. Então a rota vai ser o caminho igual ao URL do caminho. Então, barra, como a gente quer, da home, e o componente que nós vamos chamar, que vai ser o componente home. Então, ok. Quando estamos na home, chamou um componente home. Só que vejam bem, quando eu chamar usuários, ele também vai chamar o componente home. Ele não deu erro, porque ele também chamou o componente home. Mas por que ele chamou esse componente? Porque a barra existe. Depois do meu domínio, a barra existe. Então, se eu não quiser que eu programei para ser chamado quando a barra estiver aqui seja sempre chamado,
eu preciso colocar barra, e essa barra tem que ser no exact path. Ou seja, quando chamar esse caminho exato, faça a chamada do componente que eu estou identificando. Quando nós estivermos no usuário, eu vou fazer um lista usuário. Então, vou fazer um novo arquivo chamado lista usuários .jsx rcc, e aqui eu vou colocar um H1 só para marcar que chamamos essa componente de fato. Vou renomear essa div para container, utilizando a classe container do Bootstrap. E agora vamos ver lista usuários. Vai ser chamada no app.js usuários quando o caminho for barra usuário. Usuários. Depois eu vou utilizar o usuário para outra coisa. Barra de navegação, usuários. app.js, usuários. Vejam bem que o link que ele vai chamar aqui é barra usuários. Tem um erro porque eu chamei o H1 com letra maiúscula e o H1 não é com letra maiúscula. O H1 por si só não é um componente do Bootstrap. Ok? Então, nós já conseguimos fazer a nossa primeira navegação aqui.